Olá a todos, bem-vindos a mais uma segunda-feira de encontros aqui da Casa do Grupo Oriente. Estamos hoje preparando um bate-papo, uma coleta de informações sobre atualidades. O tema também não é algo fechado, específico, então a gente pede licença, estamos chegando aí na sua casa, no seu trabalho. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? E que a gente possa chegar trazendo, como sempre, nas nossas segundas-feiras, um assunto amplo que ajude a gente a iluminar a consciência, a ampliar o padrão de percepção do corpo, do cérebro, da vida, da nossa passagem enquanto encarnados. O assunto sempre vai ser virado ao assunto espiritual, né? É colocar nessa nossa vida cotidiana, nesse nosso padrão cotidiano, nesse nosso momento planetário, não só os aspectos do eu, do ego, da profissão, da data que a gente se encontra, da fase em que a Terra está hoje, transitando por várias questões de reformas, mudanças, ressignificações do que é ensinado, daquilo que a gente pode ir sozinho fazendo as buscas. E a gente está aqui para trazer sempre essa visão de ampliação consciencial, né? Então, o assunto de hoje é um assunto variado, né? Voltando a retomar as questões da atualidade, dessa nossa mudança planetária e a saída em massa, do desencarne em massa de muitas pessoas desse ano. Será que realmente é um desencarne em massa? Olhando as questões de estatística planetárias, as pessoas morrem o mesmo número, sempre a mesma interpretação. Mas esse ano a gente tem essa interpretação ligada à pandemia, a gente tem essa interpretação ligada ao coronavírus, a tudo que está sendo ligado num contexto político, religioso, cultural, social, né? Então, o assunto hoje é um pouco isso. A gente convidou algumas pessoas. Vocês vão ver em muitos momentos depoimentos hoje de outras pessoas que estão como parceiras da casa, ajudando a gente a coletar essas pequenas peças desse grande quebra-cabeça que é a nossa vida. E a influência desse momento na vida das nossas crianças e nessa construção de inteligência e intelectualidade que está um pouquinho interrompida para muitas faixas culturais, nem está acontecendo a continuidade escolar. Para alguns muito afortunados e bem sortudos, ainda estão conseguindo manter as aulas online, os encontros em EAD, né? Então, a faixa etária que está conseguindo acompanhar essa aula online também já é uma faixa etária mais de adolescentes, o ensino médio para cima. E essa outra faixa etária de pré-alfabetização, alfabetização, como é que está esse jogo, né? O nível de contágio hoje nas pesquisas, na faixa etária até 16 anos. A partir de 16 anos já temos outros dados, né? Muitos já estão na obrigatoriedade de voltar a trabalhar, muitos sistemas de profissões nunca nem pararam, pelo contrário, parece que triplicou a carga de trabalho. Então, a gente tem alguns tipos de trabalhadores forçados a nunca ter parado e outros forçados a terem parado, né? E é isso que a gente vai debater hoje, né? Por que alguns têm que ficar em casa, estão com tanto medo de retomar a vida, estão com tanto medo de serem essa conexão de transmissão de vírus para uma pessoa mais idosa ou para uma pessoa mais novinha? Por que por exemplo, a classe dos professores está tão assustada ou está tão coagida? E por que a classe de enfermeiros e médicos está ali na linha de frente, sabendo do perigo, sabendo dos riscos, mas mesmo assim, indo para trabalho, fazendo tudo girar, fazendo o movimento acontecer? E a gente está até trazendo para indicação de pesquisas, e o tema de hoje começa dizendo o seguinte: já fazem 7 meses, né,
que a gente pode dizer que iniciou a pandemia, classificada como oficial. 7 meses em que nós estamos aprisionados. 7 meses que nós já estamos amordaçados, né? Então, existe um treinamento, um certo conformismo já da nossa parte, já estamos assimilando a pandemia. E algumas pessoas nem chegaram a sentir ela na pele, seguiram a vida, não pegaram o vírus, não passaram para ninguém, não chegaram a ver no seu círculo esse movimento. Já outras pessoas já tiveram perdas, óbitos, registros de pessoas que já foram em seus laudos está lá como Covid, mas muitas e muitas denúncias já apontando que não era o caso. A gente vai colocar aqui o link de uma reportagem de um jornal que mostra vários casos muito tristes, muito difíceis para as famílias. E esse jogo político, essa corrupção, esse financiamento por trás, que a gente às vezes fica até sem voz, né? Muitos médicos, a doutora Nilce Tamaguchi, por exemplo, do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, foi calada, ela foi absolutamente calada, uma cardiologista, oncologista, infectologista, que trabalha há mais de 40 anos na área da medicina, apontando para a profilaxia, para o início do tratamento precoce, ela fazendo essa frente, e o sistema por trás dessa rede hospitalar proibindo, tentando seguir protocolos, né? E esses protocolos da nossa OMS que acabam deixando a gente num gargalo, né? Muitos dos tratamentos, não só do Covid, mas de muitas doenças, já deveriam estar sendo revisados, né? Como o Dr. Djalma Marques fala, né? A medicina hoje não está mais clínica. Ela não olha para o paciente no seu momento e observa esse dia. Ela olha o protocolo, ela segue o protocolo, independente se o paciente está até com algum caso diagnosticado, mas ele apresenta-se bem, ele está de bom humor, ele não tem os sintomas. E olhar para o paciente já não é mais assim tão bonito quanto antigamente. Antigamente era visto o paciente e a queixa e a fala dele. Hoje a gente chega com um envelope cheio de papéis e a consulta é assim, né? E é seguida através de um protocolo, independente se há queixa ou não. Então a gente trouxe hoje algumas pessoas que vão estar ajudando a gente a compreender isso e de forma alguma a gente está aqui para impor alguma verdade, né? Nesse planeta a gente não vai conseguir ter muitas verdades no momento do furacão. Depois que o furacão passa, que a gente começa a perceber os dados, os levantamentos, as conclusões, os sobreviventes, os desaparecidos, depois dos cataclismas, dos surtos, das dificuldades, em todos os parâmetros nós humanos conseguimos analisar, né? Quando tudo já passou, quando o calor das emoções já estão mais a menos. Então a gente começa hoje com um papo com a Gabriela. A Gabriela ela trouxe para a gente, professora de universidade, de uma faculdade de Direito. A gente fez algumas perguntas para ela e segue agora na sequência a conversa entre o Grupo Oriente e a professora Gabriela, ok? Meu nome é Gabriela, eu sou professora universitária e assessora de juiz de direito. Muitos países erraram na luta contra o coronavírus, mas ninguém errou mais do que o governo chinês. Isso é uma afirmação que está na mídia. Explica pra gente isso. Essa afirmação ela é oriunda de um documentário que foi realizada com diversos estudos, portanto, cheio de embasamento técnico, ao contrário da maioria de informações que nós verificamos dia a dia na mídia, né? Esse documentário ele faz uma análise desde o primeiro caso do coronavírus até como ele vem sendo tratado atualmente. Então, ele aponta diversas
situações, histórias mal contadas, né, desde o surgimento do vírus. Como a China acabou deixando isso de lado, acobertou diversos fatos, tentou ao máximo esconder do mundo esses acontecimentos. E o que mais chama atenção, na minha opinião, é como a OMS se portou diante de tudo isso. Como a OMS acaba se contradizendo, né, em relação aos protocolos, por exemplo, que devem ser adotados. Num primeiro momento, orientou de uma forma, hoje ela mudou totalmente o discurso, né? Então não tem mais o fique em casa, o mundo precisa continuar. E toda essa situação chama muita atenção, né? Porque acho que ninguém esperava uma pandemia, mas, acima de tudo, a população não esperava um despreparo tão grande de pessoas que deveriam ser tão qualificadas. Sobre os decretos, né? Por que alguns decretos estão conseguindo ser derrubados e outros não? Porque, conforme determinação do STF, cada estado é quem vai gerir da melhor forma essas questões que abrangem a pandemia, né? Então, isso causou uma enorme insegurança jurídica. O Brasil é um país que já tem essa cultura da insegurança jurídica. Pode ser visualizado todos os dias nos jornais, né? Há um juiz pensa de um jeito, o desembargador do outro, o STF do outro. Então, nós não temos muitas coisas consolidadas. Quando se dá poder dessa forma, se dá essa liberalidade a tantas pessoas, né? Então, cada estado vai agir de uma forma, cada prefeitura vai fazer de uma forma, a gente acaba se deparando com aberrações jurídicas, né? Também chamadas de jabuticabas, que só existem no Brasil. Então, a força de um decreto depende. Esse decreto pode ser municipal, pode ser estadual, pode ser federal. O que mais teve, né, foi uma enxurrada de decretos municipais, por exemplo. Esses decretos, eles deveriam ser realizados de uma maneira fundamentada, técnica, né? Porque é uma situação excepcional. Então, um político, um prefeito, ele não tem autoridade para simplesmente determinar que um comércio feche sem um respaldo, sem um estudo. E os três poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Diz aí, Gabi. Esses três poderes, eles deveriam ser independentes entre si, né? Mas já faz algum tempo que no Brasil isso vem se mesclando muito, vem se confundindo. Por diversos motivos. O principal, talvez, é porque os nossos políticos não cumprem exatamente o seu papel, na maioria dos casos, né, em diversas situações a nível nacional, sem citar nada muito específico, mas acabam deixando de exercer o seu papel, tendo o judiciário tomar a frente para resolver determinadas questões. Então, é por isso que hoje nós temos tantos processos, por exemplo, no STF, né, onde se discute constitucionalidade de leis atrasadas, situações peculiares que não se sabe como resolver, acaba gerando esse chamado ativismo judicial, mas muito em razão de falhas no poder legislativo e até mesmo executivo. Qual é o verdadeiro poder do coletivo? O coletivo, a sociedade, nós, a boiada. Qual é o verdadeiro poder do coletivo? O poder do coletivo, tanto para ser dominado, quanto para poder quebrar uma ditadura, um imperialismo, é muito grande. É aquela velha cena da foto, né? É aquele governador lá na ponta da tábua e todo o povo segurando ele na tábua, né? Se o povo perceber, acontece da gente conseguir se livrar desse tipo de oportunista. Uma das pessoas mais importantes na minha formação enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto transitora dessa sociedade, é o meu pai. E meu pai é jornalista e é um cara
muito culto, muito inteligente, e a gente trouxe ele aqui também. E a fala dele não precisa nem ser editada. Então a gente vai colocar quase que na íntegra a opinião do Valdir Luiz Pagnoncelli, meu querido pai, que já está lá com seus 74 anos e já viu muita coisa nesse mundo, não de forma teórica, prática, vivenciada mesmo. Diz aí, seu Valdir. Olha, minha opinião é o seguinte, que o sistema financeiro está na mão de poucos que tem um comando muito grande no planeta. O tal do Soros, Bill Gates e por aí afora. E os grandes bancos internacionais. Eles têm um comando, e o comando tem uma influência muito forte na mídia, e a mídia venável, inconsequente, constrói rapidamente uma ideia socialista, e de tanto ser socialista, de várias interpretações, pelo cristianismo ou por qualquer outra seita religiosa, ela vem em forma de conta-gota. E você fica socialista na questão da educação, na formação dos filhos, na formação do patrimônio, acostumado com uma boa assistência social, com uma condução no aspecto da educação, e essa questão paulatina vai colocando na cabeça da população mundial a ideia que o socialismo é a melhor coisa do mundo, e daí do socialismo para o comunismo é um passo lento e rápido ao mesmo tempo, a depender da cultura de cada povo, ou da reação de cada povo. A tal ponto que hoje no planeta que nós conhecemos, Estados Unidos, Brasil, por circunstâncias recentes, estão resistindo a essa onda que vem vindo de uma forma avassaladora. Eu não sei como é que vai ser o comportamento dos meus netos ou dos meus bisnetos no futuro, mas a concepção de que o jovem, pela formação acadêmica, escolar, ele tem que ser um socialista, um rebelde, um cara contra todo o status quo, sem nenhuma ideia de proposta de solução dos grandes problemas. E a questão de saúde, nós somos vítima deste mesmo sistema que está implantado, que domina, que compra a mídia do fica em casa e por aí afora. Então, o mundo está vivendo essa situação, os países mais, outros menos, a depender da cultura. O Brasil, em função do seu clima, sol, calor, essas coisas todas, está passando até, de certa forma, ileso. Porque se nós formos voltar ao passado, as guerras, as epidemias mataram infinitamente muito mais gente, numa proporção de 0,000000001%. E então nós não chegamos hoje a muito menos que esses zeros de hoje. Então é que nós estamos desacostumados com esse conceito epidêmico e vivemos hoje o conforto da modernidade, que nos permite ficar em casa, nos resguardar. Bom, o conforto não é para todos, mas há uma facilidade nessa pirâmide de flutuação da base para o ápice, onde, com a liberdade e a democracia, me permite estar na base e subir ao ápice. E por descuidos ou desleixos do ápice, descer até a pirâmide. Então, essa flutuação é só um sistema democrático, na verdadeira acepção da palavra, me permite o ir e vir, subir e descer, a decorrer da minha criatividade, do meu empreendedorismo, da minha maneira de ser, de trabalhar, de buscar, e buscar sempre aquilo que eu posso fazer. E não sempre se julgar o culpado do sistema. Porque se a gente só culpar o sistema, a gente se acostuma a não fazer nada. E o sistema quer que você não faça nada,
para o Estado poder te dar tudo e te dominar até as últimas consequências. Bom, a China, quem conheceu a China num conceito, estive lá 3 vezes já. Eu ia lá com a pior ideia do mundo, dos livros que eu li do passado da China. A grande verdade é que na China, 400 a 500 milhões de pessoas estão ficando ricas. E essa riqueza lhe permite consumir as coisas luxuosas do primeiro mundo fora do sistema comunista. Mas o comunismo chinês é um comunismo diferente, é um comunismo capitalista e do consumo. Então, a preocupação maior da China é nutrir esse 1 bilhão e 300 milhões de pessoas que hoje têm acesso ao consumo. E aquela camada de 800 milhões que estão no interior em trabalho manual são retidos à força. Porque se não for a força de mantê-los numa agricultura ainda rudimentar, eles invadem a cidade e o império, que hoje está sendo muito bem construído, pode ruir como ruiu o Império Romano. A gente percebe hoje um grande jogo planetário. Muitas peças envolvidas. O Vinícius vai falar um pouco sobre isso. Eu percebi que, desde o início, logicamente, a gente ficou um pouco assustado lá atrás, né? Deu aquele boom da pandemia, até um novo vírus na China. Será que vai chegar? Será que não vai? E chegou e fecharam fronteiras e as cidades fizeram trincheiras. Com a loucura. Então, assim, depois, com mais discernimento, analisando todos esses fatos ocorridos, vendo como estava propagando o vírus, analisando estudos, a gente começou a perceber que, realmente, até um certo ponto, é inevitável. Se o vírus está aí, você vai pegar, você vai conviver com o vírus. E as pessoas tentaram nos trancar dentro de casa. Elas tiraram a nossa liberdade e elas usaram muito da pandemia como desculpa. Agora, tratando também desse aspecto geopolítico, tu acha realmente que é totalmente coincidência que o vírus surja na China, sem nenhuma explicação, nenhum motivo, ninguém descobriu o porquê do surgimento desse vírus, se alastre pelo mundo, pare de propagar na China, comece a impactar as economias dos outros países e a economia da China começa a crescer e ela começa a vender materiais hospitalares e subsídios para combater um vírus criado por ela. É coincidência? Não. Não estamos falando de conspiração, estamos falando de realidade. É o que está acontecendo, é o que a gente está vivendo. E se você me falar que é coincidência, então eu pegaria 10 cartas de baralho e jogaria na mesa 10 vezes e elas sairiam na mesma ordem. É coincidência também? Ou eu estou controlando as coisas por trás disso? Sobre a denúncia de médicos chineses sobre a fabricação do vírus em laboratório e o rastreamento de todos os compostos genéticos deste vírus que foram executados pelo exército chinês. Antes de começar esse boom da pandemia em determinada província chinesa aí, nós tivemos relatos, teve estudos que o vírus estava presente no esgoto na cidade de Santa Catarina, aqui no Brasil. Antes de ter a primeira infecção lá na China. É conspiração? Não. É fato. É isso que a gente tem que estar lidando. É fato. Tinha. Como? Não sei. Sobre o condicionamento da população, né? Com a analogia da rã que é colocada numa panela com água fria, e essa teoria da rã que fica na água fervendo e não percebe. O Vinícius vai falar um pouco sobre isso.
É a síndrome da rã fervida. Eu não sei se vocês já ouviram falar, logicamente a maioria ouviu. Mas explicando aqui, coloca uma rã numa panela de água e deixa lá, tá bem fresquinho, tá bom ela ficar naquela panela. E você liga o fogo embaixo. Ela tá achando tão legal aquela água, que a água vai aquecendo, aquecendo, mas ela tá numa situação cômoda, ela não vai sair. Até que ela morre fervida. E é o que está acontecendo com a população. Por quê? Porque o Brasil é muito politizado. Tem pessoas comemorando o coronavírus. A gente viu aí políticos influentes comemorando o coronavírus. Para quê? Para afetar a oposição. Caso ou situação. Isso é uma das coisas mais ridículas que existem. E o novo normal? Qual é a sua opinião, Vini? Outra coisa ridícula é você postar o tal do novo normal. Significa que tu está aceitando, tá achando que isso é normal, que isso vai ser o novo normal da tua vida. Tu aceitar isso é uma derrota, na verdade. Você tem que ser julgado como uma pessoa derrotada. Tu tá aceitando, tu tá colocando aquela máscara no teu rosto, tá ficando em casa vegetando, e daí o teu salário não vai dar mais para comprar o arroz que tu comprava antes, daí beleza, a culpa vai ser do governo? Ou de tu que não questionou? Então, assim, o preço da liberdade é a eterna vigilância. E tem que ser. A gente também queria muito a opinião de uma professora, uma amiga nossa aqui da casa, mãe de estudantes, uma menina agora em fase de alfabetização, professora, né, do município, a professora Leda Maria Ferrari. Conversamos por várias questões e a bandeira da professora Leda e de muitas professoras e colegas é de retornar, sim, às aulas presenciais por causa desse cuidar do outro, que está muito ligado ao docente, ao professor, ao mestre. Essa questão de estar presente na construção da inteligência de cada aluno, essa questão de postura não falada, o jeito que o aluno olha, o jeito que ele senta. E a professora Leda traz para a gente também, nesse encontro, algumas considerações que valem muito a pena a gente também refletir. E a gente começa com essa parte aqui. Eu fico pensando, eu em casa, tentando fazer com que os meus alunos aprendam. E a internet nem chega para eles, né, o conteúdo, porque muitos não têm acesso. E não adianta dizer que tem, que, na verdade, assim, estamos tentando provar que está dando certo, entende? Porque muitas vezes somos obrigados a provar que está dando certo, mas a gente sabe que não é por aí. Né? Que por mais que chegue até a criança, ainda assim não é uma aprendizagem efetiva. Porque eu não sou contra a EAD. Eu acho que funciona, mas é assim, quando se é maior. Uma das perguntas que a gente fica querendo realmente a resposta é a essa de que já estamos no mês de outubro. Algumas escolas trabalham com trimestre, outras com o bimestre. E a gente perguntou para a professora Leda, mesmo faltando um bimestre, né? Já estamos aí no finalizando o ano. Mesmo assim, para muitas crianças e professores, valeria a pena estar voltando? A gente sempre valorizou o bimestre, né? O ano é formado lá por 4 bimestres. Então, é um bimestre. E olha como a gente iria se sentir bem lá em dezembro, terminando o ano letivo na sala de aula. E nós vamos terminar o ano letivo fora da sala de aula? Olha o quanto vai ser triste, né? Então, eu vejo que os pais estão com bastante medo. Por tudo isso, eles têm medo. Foi colocado essa questão de que é muito perigoso, então tem pais que não mandariam. Né? Mas a partir do momento que fosse aberto, que alguns fossem frequentando, eles fossem se sentindo seguros, eu acho que aos poucos iria voltando ao normal. Passando segurança, né? Quando a gente dá o primeiro passo, né? Dá o primeiro passo, aí os pais vão se sentir seguros e vão começar. O coleguinha está indo, faz uma semana que o colega está indo. Então, com uma semana e ele está tudo bem na família. Então, então vou mandar o meu. Né? Nós temos que passar essa segurança para os pais também. Né? Deixar eles assim confiantes de que lá vai ser
tem que ter todos os protocolos de segurança e fazer com que eles pensem, não, vou mandar meu filho, mas ele não vai, né, sair de lá doente, com problema, enfim. Porque senão, realmente, se a gente passar para os pais que, não, vai para a escola, vai ficar doente, ninguém vai mandar. Né? A minha filha está em idade escolar, e eu falei que se a escola abrisse, eu mandaria ela ontem, né? E se eu fosse autorizada a voltar para a escola, eu voltaria, mas sem problema. Parece que você não terminou um ciclo, né? É verdade. Não terminou um ciclo. E as crianças estão assim, quando que volta a escola? Quando que nós vamos para a escola? Então, meu Deus, tem que quebrar isso do quanto antes, né? Para que eles se sintam, puxa, nós vamos voltar a ter uma vida normal. Essa lacuna que foi deixada agora para as crianças que estão em formação de alfabetização, a gente utiliza como exemplo, porque algumas pessoas estão dizendo já que nem em 2021 ainda estaria abrindo as escolas, mas a gente está vendo que o movimento é o contrário, que a partir de 2021 tudo pode acontecer de positivo, sim, para a volta às escolas das crianças em nível presencial. E ela explica para a gente desse trabalho duplo que vai dar para ela, né? Para qualquer uma dessas professoras que estão no ano que vem tendo que dar o conteúdo do ano seguinte e ao mesmo tempo revisando o conteúdo do ano anterior, para que não haja essa lacuna muito prejudicial à formação dos nossos queridos pequeninos, né, professora? Sim, nós vamos ter que fazer 2 em 1. Né? Vamos ter que fazer 2 em 1. Porque eu, com o 5º ano, eu não vou poder trabalhar os conteúdos que eu sempre trabalhei com o 5º ano. Eu vou ter que trabalhar os conteúdos do professor do 4º ano. Né? Porque como é que eu vou trabalhar o meu conteúdo se eles não viram o conteúdo do ano anterior? Então, 2 em 1, que eu não sei de que forma que vai ser feito. Nós temos um amigo muito querido também, o Fábio Damer, e ele também veio para esse encontro, para essa conversa, e a gente acabou enchendo ele de perguntas e muitas coisas muito interessantes da alma, do coração. Ele deixou bem claro e acabou dizendo que é o que todo mundo, no fundo, gostaria de estar ouvindo e praticando, né? A primeira pergunta que eu fiz para o Fábio foi sobre esse condicionamento do medo. Esse medo que vem sendo muito trabalhado pelas grandes mídias, né? E como ele enxerga esse condicionamento do medo. Fomos convencidos que estávamos vivendo um apocalipse, uma coisa incurável, alguma coisa sem precedentes. E as pessoas imediatamente se sentiram vulneráveis e, como são muito suscetíveis a influências externas, acabaram cedendo a tudo e a todos que a pressionavam de alguma forma para o uso de máscara, para não sair, não se aglomerar, não se reunir, abandonar toda a vida ou toda a convivência com as pessoas por um simples vírus que comprovadamente não é tão agressivo quanto se diz ser. Quem é, na verdade, para você, o grupo de risco? O grupo de risco é quem não vive. Esse é o maior grupo de risco. Quem é que realmente nos ajuda a tirar essas conclusões? Desde H1N1, a gente já vem observando essa pressão estadista, essa pressão mundial para que você siga, que você seja refém, que você seja que você tenha uma conduta que eles te controlem. Então, assim, eu não vou dizer que são pessoas que eu não leio, que eu não acompanho pessoas inteligentes, influentes, mas assim, a minha opinião é pessoal mesmo, ela não tem influência nenhuma. Eu escolhi isso, acho que estou no caminho correto e percebo que a cada dia mais pessoas nos acompanham
e mais pessoas dizem que também acham isso, o normal é o normal, não existe o novo nem o velho, é o normal. É o que todo mundo faz, é o que todo mundo gosta de fazer. Nós temos uma querida amiga na casa do grupo, a doutora Giovânia Carleto, e desde o início de todas essas buscas e pesquisas, nós nos reuníamos para compreender e ter a opinião médica, principalmente, sobre a respiração de pessoas saudáveis dentro da máscara, né? O que é a máscara no sentido de ajuda real, ou se ela é realmente terapêutica, profiláctica, se ela realmente apoia. E a opinião da doutora Giovânia é essa aqui. A máscara já está mais do que provada que, principalmente máscaras de pano, os orifícios entre a trama do tecido é muito maior que o vírus. As máscaras cirúrgicas também já está comprovado que não funcionam, elas não protegem, elas são usadas em cirurgias há muito tempo para evitar principalmente que o médico se suje de espirrar sangue no rosto, de alguma secreção em maior quantidade, mas não para evitar infecção do campo cirúrgico, enfim. E o uso da máscara, ela traz muito mais malefícios porque você cria um ambiente úmido, quente, né, com a tua respiração e abafamento, e isso é mais do que conhecido de todo mundo, que funciona como meio de cultura para vírus, bactérias, fungos, sem contar que a gente fica o tempo todo pondo a mão na máscara, né, pondo a mão em vários locais e ajeitando a máscara. Então isso te traz muito, tu leva muito mais coisas para perto da tua cavidade oral, do teu nariz, do que sem a máscara. Conversamos com a doutora Giovânia também sobre as questões psicológicas, né? Dos filhos dela, ela enxerga em casa como mãe, como médica. Como que está esse jogo emocional nas crianças e nas pessoas? Olha só o que a doutora Giovânia falou para a gente. E a questão psicológica, todo mundo está vendo que a ansiedade está aumentando muito, os índices de suicídio, os transtornos obsessivos compulsivos, as crianças estão ficando deprimidas, ansiosas, engordando, tudo ao contrário do que deveria ser, né? A gente evoluir, melhorar essa questão psicológica, e eles vêm com essa dominação, fazer todo mundo sentir medo, ser submisso a alguém. A dinâmica de viver ao ar livre, estar mais ao ar livre, e agora o medo. A doutora Giovânia também complementa isso. A gente sabe desde que a gente é gente que você deve fazer exercício, que você tem que ventilar a tua casa, que você tem que ir no parque, respirar um ar puro, e eles proíbem isso, eles fecham os parques. Para mim, isso só mostra que eles não querem o nosso bem. Os níveis de vitamina D tem vários estudos mostrando que influencia muito na imunidade, né? Então, você fica trancado em casa, teu nível de vitamina D, obviamente, vai cair. Tua imunidade vai piorar, né? Ansiedade, comer mal, comer coisa errada. Então, quem quiser assim, ter uma informação de qualidade, uma informação baseada realmente na ciência, o Dr. Ricardo é uma ótima opção para seguir. Qualquer doença, todos sabem, qualquer doença, a indicação sempre é tratamento precoce. A cloroquina ela é usada há muitos anos, né? Muitos pacientes com doenças reumatológicas usam a cloroquina anos e anos e anos continuamente, pacientes idosos, pacientes com outros problemas de saúde, e raramente o paciente tem que suspender por algum efeito colateral. Então, é uma medicação segura, já está mais do que provada, mas eles quiseram causar um pânico. Não, é horrível, vai causar cegueira, vai dar parada cardíaca. Olá, pessoal. Hoje eu queria falar de um tema bem interessante. Nossa sociedade está passando por um período de uma grande doença. Nossa sociedade está enferma, está doente. E não é doente por um vírus qualquer. Não é esse vírus
o Covid-19. Eu estou falando de uma doença muito mais grave do que essa daí. Não sei se você tem percebido que nos últimos tempos, últimos meses principalmente, ou talvez últimos anos, nós temos sido separados de pessoas amigas e às vezes até de pessoas da nossa própria família. De repente, a sociedade começou a ser esfacelada, começou a ser dividida. Isso não é só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu tenho ficado muito preocupado, porque amigos de coração, pessoas do meu peito, amigos de muito tempo, parentes amados por mim até hoje, eles têm se separado de mim e uns dos outros por conta de opiniões diferentes a respeito de diversos assuntos. As redes sociais e as plataformas de pesquisa, como Google, etc., em geral, elas têm nos ajudado a encontrar pessoas, amigos antigos. Isso é a parte positiva, muito boa. Mas, por outro lado, existe uma coisa que talvez muitos já saibam, mas eu queria falar para aqueles que não estão a par do assunto. Existe uma coisa chamada algoritmos. Esses algoritmos, eles traçam um perfil da nossa pessoa de acordo com o acesso que nós temos às redes sociais ou às plataformas, de um modo geral. Então, se eu começo a acessar um determinado tema, então as informações que vão vir para mim vão ser sempre a respeito daquilo. Um dia eu comecei a pesquisar a respeito de uma sapatilha para taekwondo. Poucos momentos depois, poucos minutos depois, começaram a vir informações sobre kimono, sobre faixa, sobre protetor disso, daquilo, tudo relacionado com artes marciais. Vocês já perceberam isso? Você pesquisa uma coisa e de repente começa a vir informações sobre elas. Muitas pessoas que têm um pensamento, vamos chamar mais de esquerda ou mais social, mais socialista, etc. Na época da política no Brasil, nós nos lembramos muito bem, né, quando começou toda a política aqui, esquerda e direita, começaram a acessar coisas da esquerda. Então, toda a informação que os algoritmos veem que você acessou, ele começa a suprir mais informações para formar o seu perfil. Mesma coisa com o pessoal de direita. De modo que as informações que os da esquerda recebem são diferentes das informações que os da direita recebem. De maneira que o esquerda vai sendo mais esquerdista a cada dia e o de direita vai sendo mais direitista a cada dia. Isso não é por acaso. Agora, em relação à pandemia, nós estamos vendo a mesma coisa. Pessoas que no início tinham medo do vírus, medo da pandemia, medo de morrer, começam a acessar assuntos nesse sentido, então ele começa a ser suprido por informações somente nesse sentido. E ele se torna uma pessoa amedrontada e, por outro lado, totalmente crente no que ele está recebendo, porque é somente aquele tipo de informação. Então, pessoas que informam diferente para ele, ele chama de louco, ele chama de ignorante ou de qualquer outra coisa. Mesma coisa, as pessoas que começam a acessar coisas mais relacionadas com teoria da conspiração. Então, eles chegam ao ponto de dizer que o vírus não existe. Então, ele vai recebendo informação a respeito disso e ele considera aquele outro que está com medo da pandemia como também uma pessoa louca ou uma pessoa ignorante. Você percebe? Então, de alguma forma, nós estamos sendo manipulados para poder haver uma separação entre nós. Isso tem acontecido com famílias. Pessoa amada por mim começou a colocar na época das eleições muitas coisas contra a direita e dizendo que todas as pessoas que votaram num determinado candidato eram pessoas mais nazistas, um monte de coisa. Aí eu falei, minha querida, muito jovem ela,
você está falando, você acha que todas as pessoas que votaram nesse candidato são assim? Ela falou, sim, são assim. E eu falei, bom, eu cuido de você desde criança, eu lhe amo toda a vida. E se eu disser a você que votei na direita, o que é que você me diz? Sabe o que foi que ela respondeu? Se você tirou a pele de ovelha e vestiu sua verdadeira pele de lobo. E pronto, e acabou a relação comigo. Então, amigos e amigas, eu tenho sofrido com esse assunto, porque eu vejo que as pessoas não têm clareza do que isso não é por acaso. Não é por acaso que aqueles amigos seus estão separados de você e pensando diferente de você. Que até dentro de uma própria casa, uns estão pensando de uma forma totalmente diferente da outra e mais, sem tolerância uns com os outros. Isso é uma manipulação que está sendo feita nos bastidores para tornar a sociedade mais frágil e poder manipulá-la da forma que eles querem. Creiam em mim, acreditem. Eu tenho amigos de direita, tenho amigos de esquerda. Eu tenho conversado com alguns de direita e eles dizem que eu sou meio esquerdista. Eu converso com os de esquerda e eles falam que eu sou muito de direita. Porque eu tenho procurado de todas as maneiras a me relacionar com as coisas que vêm dos dois lados, em todos os sentidos da vida, não é só político, não é só pandemia, em todos os sentidos. Para que faço isso? Para poder eu ter uma mente que pode discernir um caminho que eu devo andar. A coisa mais importante da minha vida chama-se gente, chama-se pessoas. Eu gosto desse bicho chamado homem, eu gosto das pessoas. Eu gosto de animais também, mas eu gosto muito mais de pessoas. Eu gosto dos animais soltos na rua, assim, sofrendo. Eu gosto muito mais de crianças que estão passando necessidade na rua. Eu tenho pena de animais que estão doentes, mas eu tenho muito mais pena dos seres que são semelhantes a mim que estão doentes. Então, por isso eu tenho procurado me relacionar com todos, de todas as formas. Mas mesmo assim, creiam-me, eu tenho sido atacado dos dois lados. Pessoas fazendo terríveis comentários sobre minha pessoa, me ameaçando, os que são de um lado dizendo você não deve se expor tanto, você vai passar mal, vai acontecer. Os que são de esquerda dizendo que eu sou louco. Ontem mesmo, numa postagem minha, falaram louco. Mas eu sei que não é porque ela pensa assim, é porque ela está sendo manipulada para pensar dessa forma. Se nós temos uma vacina que precisamos tomar urgentemente, é essa vacina do conhecimento do que ocorre nos bastidores, para poder nós nos livrarmos da manipulação que está sendo feita, sabe Deus por quem, sabe Deus o objetivo. Mas no fim das contas, é para nos dividir, para nos manipular. Tá? Essa é uma mensagem que eu queria deixar para você. A sociedade está muito doente, mas a doença não é pelo coronavírus. É por esse outro vírus da manipulação e da separação dos amigos e das famílias. Que tenham todos um ótimo final de semana. Um beijo para todos. Então a gente está aqui não para questionar de uma forma revoltada, tá, gente? A gente trouxe tudo isso para que, de fato, nós, frequentadores do Grupo Oriente, alunos dessa visão espiritualista, possamos não ficar alienados, completamente desinformados, porque o trabalho do Grupo Oriente é o apoio da expansão da sua consciência. A gente não está aqui num cunho jornalístico, de forma alguma. Nem é nosso trabalho dar notícias e apresentar as notícias. Mas a gente pesquisa e vive num momento em que é preciso colocar fatos de várias vertentes em cima da mesa. A ideia é que a consciência de cada um de vocês que está assistindo hoje se expanda, que você pense por si mesmo, que você continue fazendo a sua busca. Todos os links do que a gente utilizou aqui como base para trazer esses dados já estão na descrição aqui desse encontro aqui embaixo na página. Por favor, assistam e deixem comentários, participem, digam o que vocês acham.
As crianças devem voltar à escola ou não? A máscara realmente ela traz benefício, ela te deixa melhor? E a gente colocando várias opiniões, agregando essas questões, a gente vai conseguindo seguir com a ampla percepção de tudo, sem essa sensação de que somos fantoches o tempo todo, manipulados por muita coisa, né? Então, gente, seguir perguntando, seguir buscando qual é a real agenda que está por trás dessa anunciada pandemia, se realmente é um vírus absurdamente mortal, se não é, se o tratamento precoce, a medicina e alguns locais nessa cúpula piramidal que a gente chama de mainstream acadêmico, mainstream médico, erram também, passam protocolos que hoje em dia a gente consegue perceber que não tem uma certa consistência. Então, a opinião de todos, e todo esse pessoal da Gabi, do Vini, do Fábio, da Jo, do seu Valdir e desses médicos que a gente também colocou aqui, servem para que você relaxe na questão da paranoia, da ansiedade, do medo da morte de alguém em si, do medo do adoecimento. Buscar sempre qualidade de vida, conhecimento político, conhecimento religioso, conhecimento médico, farmacológico, sempre. Conhecimento científico, conhecimento tecnológico. Nós precisamos sempre buscar conhecimento, né, sobre a história escondida e a história já bem martelada e revelada. Muitas pessoas estão aqui agora, nesse momento, juntando no seu cérebro físico, que é um veículo multidimensional do seu espírito, percepções, conceitos, e você vai criando nessa soltura de conhecimentos mais luz. É soltura mesmo, quanto mais conhecimento, mais luz, mais sabedoria, mais a gente vai seguindo na jornada do nosso espírito nessa encarnação e buscando sempre a presença do divino, a presença do alto, da luz. A Terra está transitando para se apresentar a Deus no sentido vibratório de mais beleza. A gente quer muito que Deus se apresente para a gente, mas é o humano que está transitando para se apresentar a Ele. E quem ficar para trás não vai se apresentar a Ele neste momento planetário. Estamos sendo agora inseridos em muitos flashes solares, explosões coronárias do Sol. O calor aqui na nossa região já está deixando as pessoas com pressão na pineal. A mediunidade está aflorando, tem gente que já está vendo espíritos, interagindo com o plano espiritual. Uma sensação de não conseguir dormir a noite inteira, insônia. A gente está sentindo coisas chegando, né? Tontura, labirintite, a ressonância Schumann, a energia que sobe, ela está alterada, o equilíbrio está alterado. Então, a gente vai nessa crise sanitária aprendendo sobre limpeza, exílio, né? A gente vai se convivendo com menos tumulto, vai ouvindo mais o pensamento, sem ter tanta distração. A gente começa a olhar para dentro. Algumas pessoas estão olhando para dentro e estão se revelando muito ansiosas, muito preocupadas. Outras já estão num status de que bom que eu comecei a buscar o meu despertar bem antes desse ano. Porque quem está tentando buscar o despertar esse ano está sentindo que tem muita matéria atrasada. Mas vai dar conta, estamos aqui de mãos dadas. O dia a dia está agora, nos próximos meses, ligado a nervosismo político e financeiro. E então que a gente possa manter o eixo. Muitas pessoas acham que a ansiedade significa impaciência ou desejo para que algo aconteça logo. Mas, na verdade, a ansiedade está ligada à insônia, falta de ar, respiração ofegante, a tremores corporais, a aceleração cardíaca, aperto no peito, o ataque do pânico, a preocupação excessiva,
tensões musculares, o bruxismo e os medos irracionais. Esses medos que não passam pela razão e que são o tempo todo ou por nós desencadeados e vivenciados ou mediaticamente somos injetados e bombardeados. Analise o que você coloca para dentro e, como dizem os mestres taoístas, o que realmente prejudica o ser humano não é o que entra nele, é o que sai dele. Então, que a gente possa trabalhar o nosso o nosso nervosismo, a nossa ansiedade e a nossa amnésia perante a jornada espiritual para fluir nela até o fim da missão. Discutam com a gente aqui nos comentários, ok? Coloquem contribuições, se vocês têm outros canais para a gente poder pesquisar e estudar, a gente agradece. A gente procurou a opinião do povo local dessa vez, mas a gente com certeza sempre traz essa visão planetária e às vezes até galáctica, né? Quem conhece a gente sabe que vai além da Terra sempre. É uma honra estar aqui com todos vocês e a gente agradece a todos os convidados, ao Alisson pelo trabalho de edição, sempre sorrindo tranquilo, a Mana que está aqui ajudando muito nessa parte também de logística. Obrigada, gente. Até semana que vem. Namastê. A roupa nova do rei. Hans Christian Andersen. Há muito tempo atrás, havia um rei que gostava muito de roupas novas e gastava assim todo o dinheiro. Não ligava para exércitos, teatros ou passeios, a menos que fosse para mostrar roupas novas. Tinha um traje para cada hora do dia. Se de qualquer rei se diz, ele está na sala do conselho, deste se dizia, ele está no quarto de vestir. O reino era alegre e sempre recebia muitos estrangeiros. Entre eles, vieram um dia 2 trapaceiros fingindo ser tecelões. Disseram que sabiam tecer panos maravilhosos, com cores e padrões belíssimos. Além de tudo, as roupas feitas por esses tecidos tinham a propriedade de se tornar invisíveis para as pessoas burras ou incompetentes. Que roupas fantásticas, pensou o rei. Quando eu usar, vou saber quem não serve para seu cargo no meu reino. Vou poder distinguir o sábio do tolo. Vou pedir um tecido desses imediatamente. E ele deu um bom dinheiro adiantado aos trapaceiros. Eles pegaram 2 teares e fingiram trabalhar com fios invisíveis. Pediram sedas finas e puro ouro, que puseram na sacola enquanto trabalhavam até tarde nos teares vazios. Eu gostaria de saber se o trabalho está adiantado, imaginou o rei. Mas ficou preocupado quando pensou que os tolos e os incompetentes não veriam o pano. Ele acreditava que não tinha nada a temer, mas achou melhor mandar alguém ver como ia o trabalho. Todo mundo já sabia da estranha propriedade do tecido e só queria ver quem era e quem não era burro. Vou mandar meu fiel primeiro-ministro visitar os tecelões, pensou o rei. É ele quem pode julgar este assunto. Pode ser inteligente e capaz. O velho ministro entrou na sala onde os trapaceiros trabalhavam nos teares vazios. Céus! Espantou-se. Eu não estou vendo nada! Mas tomou cuidado para não falar alto. Os malandros
Pediram que ele chegasse perto e dissesse o que achava do padrão das cores. Apontavam para os teares vazios e o pobre homem arregalava os olhos sem ver nada, pois não havia nada para ver. Céus, pensou, será que sou tão tolo? Ninguém pode saber disso, sou incompetente? Não posso dizer que não vejo o tecido. O senhor não vai falar nada? Perguntou um, fingindo continuar o trabalho. Ah, é muito bonito e fez muita vista, falou o ministro ajeitando os óculos. Que desenho e que cores delicadas! Vou dizer ao rei que adorei o tecido. Estamos muito contentes, disseram os tecelões, falando sobre as cores e explicando o padrão. O primeiro-ministro prestava muita atenção para poder repetir tudo ao rei. Os malandros pediram mais dinheiro, mais seda, mais ouro para continuar o trabalho. Meteram tudo no bolso e continuavam a fingir que teciam os teares vazios. O rei mandou logo depois outro funcionário honesto para ver como andava o trabalho e se o tecido já ia ficar pronto. Repetiu-se o caso do primeiro-ministro. O homem olhou, voltou a olhar e só conseguiu ver os teares vazios. Não é um pano belíssimo? Perguntou um dos tecelões, apontando para o tear e explicando cores e desenhos inexistentes. Não sou um burro, pensou o homem, então devo ser incompetente. Pensou de si mesmo. Tudo é muito estranho, mas não posso deixar ninguém perceber. Então, ele elogiou o tecido que não via e garantiu aos tecelões que gostava muito das cores e do padrão. É muito bonito, falou depois para o rei. Todo mundo falava do tecido esplêndido. O rei quis ver pessoalmente, enquanto o pano ainda estava no tear. Com um grupo cuidadosamente escolhido, do qual faziam parte 2 funcionários que já haviam estado lá, ele foi visitar os impostores que fingiam trabalhar duro. Não é magnífico? Perguntaram os funcionários. Repare, Vossa Majestade, nos padrões e nas cores, e apontavam para os teares, achando que os outros viam o que eles não enxergavam. Mas eu não estou vendo nada, pensou o rei. Isso é terrível, será que sou tolo? Ou não sirvo para ser rei? Era só o que faltava. É mesmo muito bonito, disse alto o rei, eu aprovo inteiramente. E olhando para o tear vazio, balançava a cabeça afirmativamente, para não se trair de não conseguir nada ver. O grupo todo, embora não enxergando nada, elogiava também. Muito bonito, Majestade, muito bonito. E sugeriram ao rei que usasse a roupa nova na procissão que ia haver. Esplêndido, esplêndido, maravilhoso, fantástico era o que se ouvia por toda a parte. O rei sagrou os 2 impostores cavaleiros da Ordem Imperial dos Tecelões. Na véspera do dia da procissão, os trapaceiros passaram a noite em claro, gastando 16 velas, de modo que todos vissem que eles estavam ansiosos por terminar a nova roupa do rei. Fingiram tirar o pano do tear, cortaram no ar com tesouras enormes, costuraram com agulhas, sem linhas e disseram: as roupas estão prontas. O rei chegou acompanhado dos cavaleiros mais importantes,
Os 2 malandros fingiam segurar as roupas. As calças estão aqui. Eis o casaco, e aqui o manto. É tudo tão leve como uma teia de aranha. Parece que não se está usando nada, por isso é tão bonito. É mesmo, diziam os cavaleiros, que não viam nada, porque nada havia para se ver. Vossa Majestade pode se despir para que possamos colocar a nova aqui no espelho. E o rei tirou a roupa, e os trapaceiros fingiram vestir nele cada peça do traje novo. Faziam de conta que amarravam um cinto e apertavam aqui e ali, e o rei se virava diante do espelho. Como o rei está bem com a roupa nova, exclamavam os cavaleiros. É um traje esplêndido. O pálido que vai cobrir o rei na procissão já está lá fora, disse o mestre de cerimônias. Eu estou pronto, respondeu o rei. A roupa não está ótima? E dava voltas diante do espelho como se admirasse no traje. Os pajens, que deviam segurar o manto, se inclinaram e pegaram alguma coisa invisível. Eles não podiam demonstrar que não estavam do nada. O rei seguiu a procissão debaixo do pálio. E todo mundo dizia: como é linda a roupa nova do rei, como é elegante, que manto esplêndido. Todo mundo fingia para não ser considerado incompetente ou burro. Nunca uma roupa do rei tinha feito tanto sucesso. Mas o rei está nu, disse uma criança. Falou a voz da inocência, disse o pai dela. E um cochichou para o outro com a cabeça da criança e aquilo que ela tinha dito. O rei está nu, a criança disse que ele está nu. E é verdade, o rei está nu. E o povo todo gritou: o rei está nu. O rei ficou estatelado porque sentia que o povo falava a verdade. Mas pensou: tenho que enfrentar isso e seguir com a procissão até o fim. O rei levantou a cabeça e os pajens continuaram a segurar o manto que não existia. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, num indo e vindo infinito.
vida lá